Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para fazermos uma participação, trazendo uma palavra de fé para o seu coração, meu amigo e minha amiga. Em nome de Jesus, não importa a luta, a dificuldade que você está enfrentando, problema, né? O importante é você manter a sua fé. Manter a sua fé firme em Deus, né? Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é aquele que tudo pode. E tudo é possível ao que crê. A Bíblia diz que tudo é possível. Deus tudo pode. E tudo se torna possível quando a gente ousa a nossa fé de fato e de verdade nele. E nessa noite eu gostaria de trazer uma palavra para o seu coração a respeito de 3 medos que têm assolado a vida das pessoas. 3 medos. No Salmo 23, versículo 4, o salmista diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque eu sei que tu estás comigo, Senhor. Então, nós que temos fé em Deus, ainda que a gente venha passar por qualquer situação, qualquer adversidade, a gente nunca pode dar lugar ao medo. O medo é um fantasma espiritual, é um fantasma mental que ataca a mente das pessoas, que vem sobre a vida das pessoas e faz com que a pessoa venha sentir como se fosse real. Coisas que nem existiram ainda, a pessoa em outras palavras, o medo é uma fé negativa, é a fé o contrário. Então a pessoa passa a acreditar em algo de mal que ela teme, que ela tem medo, né? Então a pessoa precisa saber administrar. O medo é preciso a pessoa saber administrar, tá? Tem um versículo na Bíblia, no livro de Oséias 4 e versículo 6, que diz: o meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Então quando a pessoa tem o conhecimento da palavra de Deus, ela consegue, através do conhecimento da palavra de Deus, vencer o medo, resistir ao medo, resistir às forças do mal. Você vê que a Bíblia diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O medo, o diabo, ele vem em forma de medo. O diabo é um espírito do medo. A pessoa está com medo, ela é o demônio, é o próprio mal. Se existe o diabo é o próprio medo. É a coisa que tem mais causado problema na vida das pessoas, é o medo. Então existem 3 tipos de medo que as pessoas sofrem muito com eles, principalmente em épocas de epidemia, épocas de guerra, de dificuldades, que são o medo da pobreza. O primeiro medo, o medo da pobreza. A pessoa tem medo de passar necessidade, tem medo de perder o seu emprego, de perder sua fonte de renda. A pessoa tem medo de ficar pobre, de não ter condições de se manter, de ter algo, de ter dinheiro para suprir as suas necessidades e da sua família, de ter o dinheiro para comprar o seu mantimento, cumprir os seus compromissos, pagar suas contas. Então vem esse medo, a pessoa começa a ficar com medo, pessoas perdem noite de sono, a pessoa fica preocupada, nervosa, ansiosa, angustiada, triste, tudo por causa desse medo. E nós sabemos que a Bíblia, ela diz o seguinte, que Deus, ele supre as nossas necessidades. Paulo, quando Deus usou Paulo para escrever a igreja de Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, a igreja estava passando uma luta. O povo de Filipenses estava passando luta. As pessoas naquela época tomavam os bens dos cristãos, das pessoas que criam em Jesus, entrava nas casas, tomava tudo. Mas Paulo disse assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Então, Deus supre a nossa necessidade. Deus supriu a necessidade do povo de Israel no deserto por 40 anos. Deus supriu a necessidade de Elias no deserto. Então, Deus cuida do seu povo. Toda pessoa que crê nele, você precisa crer. Quando a Bíblia diz tudo é possível que crê, se você crê que Deus supra a sua necessidade, Deus supra a sua necessidade. O salmista, no Salmo 40, versículo 17, ele disse: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Isso Davi disse quando ele estava passando luta. Davi morou numa caverna chamada Caverna de Adulão, e ali existia pessoas na pobreza, pessoas que estavam passando lutas financeiras, endividados, pessoas com muitas situações difíceis, e ele estava no meio daquelas pessoas, mas ele não deixou se contaminar pelo espírito do medo de passar necessidade. Ele disse: mesmo que eu sou pobre, que eu sou necessidade, mas o Senhor cuida de mim. Então, quando você tem essa certeza, você vence esse medo maldito da pobreza, de não ter nada, de passar fome. Você vence esse medo. Nós dizemos que as pessoas que acreditam assim, Deus cuida delas. Deus é um Pai de amor. E Jesus disse lá no
livro de Mateus, capítulo 6, versículo 31. Ele diz: não andeis preocupados, solícitos, ansiosos quanto à vossa vida, pelo que comer, pelo que beber, pelo que vestir, ou seja, pelo teto, pelo compromisso que você tem. Não ande preocupado com isso. Creia que Deus cuida. Ele diz: vosso Pai Celestial cuida de todas as coisas. Será que Ele não vai cuidar de vocês, homens de pouca fé? Então creia, não tenha medo. Vença esse medo. Vença esse medo da pobreza, o medo da escassez. Vença esse medo para que você possa ter uma alegria de Deus no seu coração. O segundo medo é o medo da doença. O medo da doença é terrível. Muitas pessoas estão enclausuladas, muitas pessoas estão em pânico com medo da doença, principalmente esse vírus. Estão com muito medo mesmo. Medo de contrair essa doença. A pessoa está com medo. Tem pessoa que quando fala no nome de certa doença, ela até bate. Ela bate lá 3 vezes porque ela tem medo. É um medo muito grande. As pessoas vivem debaixo desse medo de doença. E o problema desse medo de doença é o seguinte, que em Jó capítulo 5, capítulo 3, versículo 25, diz: o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Então o medo da doença faz a pessoa atrair, abate a autoestima da pessoa. O medo é comprovado pela ciência. Quando a pessoa está sob o medo, preocupações, medo, a autoestima da pessoa baixa, mesmo que a pessoa se alimenta bem, mas é uma frequência negativa que faz a autoestima da pessoa se abater e a pessoa contrai doença, porque a pessoa ela está atraindo aquele espírito de enfermidade e doença. E Deus diz no livro de Êxodo, capítulo 15, e versículo 26, ele diz: se vocês temer o meu nome, se vocês procurarem me obedecer, se vocês procurarem guardar os meus mandamentos, nenhuma das enfermidades que está sobre o Egito virá sobre vocês, porque eu sou o Senhor que vos sara. Então Deus é o Deus que sara, o Deus que cura. Nós sabemos que todos os anos isso é comprovado, 70% da população passa por gripe. Então não precisa você ter medo. Se você se gripar, é simplesmente uma gripe. Não é uma coisa do outro mundo, você não precisa entrar em pânico, mas as pessoas hoje em dia, essa pessoa pega uma gripe, a pessoa já pensa que é o vírus lá, a pessoa já começa a ficar, já entra em pânico, já se desespera. Não entre em pânico, não se desespere, não tenha medo da doença, não tenha medo. Deus é o Deus que te sara, o Deus que dá saúde, o Deus que te abençoa. Se cuide, se alimente, procure ter uma alimentação rica, né, em vitaminas, mas não tenha medo. O medo é terrível. Então não tenha medo da doença. O terceiro medo é o medo da morte. As pessoas têm um medo terrível da morte, medo da morte, por falta de conhecimento das leis espirituais, da palavra de Deus. Nós sabemos que através do conhecimento da palavra de Deus, nós somos libertos de todos esses medos. Jesus disse lá no livro de João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então quando a pessoa tem conhecimento do que diz a palavra de Deus sobre o futuro, sobre o nosso corpo, um dia nós vamos morrer. Todos vão morrer como nós nascemos, diz Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 e 2, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Aqui na terra tem um tempo para tudo. Aí o versículo 2 diz o seguinte: tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher. Então a vida é um ciclo, a pessoa nasce, a pessoa vem lá como criança, adolescente, jovem, idade mais madura, idade mais velha, e vai chegar o momento da pessoa morrer, mas a pessoa não precisa ter medo, a pessoa precisa se preparar. Diz Isaías, no livro de Isaías 38, versículo 1, diz: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás. Então, ou seja, a pessoa precisa pôr em ordem a vida espiritual dela, procurar temer a Deus, né? Procurar ter o temor de Deus no coração. No livro de Eclesiastes também, capítulo 12, versículo 1 diz assim: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os anos e antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Versículo 13 diz lá: teme ao Senhor e aparta-te do mal, porque Deus há de trazer à conta tudo que o homem fez, tudo que o homem plantou, tudo que o homem, a Bíblia diz, tudo que o homem fez sobre essa terra, vai vir sobre ele, ou aqui na terra, ou depois que ele partir dessa terra. Mas se a pessoa está preparada, tem o temor de Deus no coração, que ela vai ter medo de morrer? Não tenha medo. A morte é como a gente nasce, a gente vai morrer. É nascendo pessoas e morrendo pessoas. Então se liberte desse medo da morte, não tenha medo. O salmista disse, eu repito mais uma vez o versículo que o salmista deixou na Bíblia, no Salmo
23:4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, de que eu venha passar por esse vale, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então Deus é com a gente. Jesus disse, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Ou seja, mesmo que nosso corpo físico vai morrer, nossa alma vai viver. No capítulo 10 do livro de Mateus, versículo 28, ele disse, não temas a morte do corpo, não temos que matar o corpo, mas temei a morte da alma, ou seja, a separação de Deus da alma. Morte é sempre no sentido de separação. Quando nós morremos, nosso corpo, nossa alma é separada do corpo, nosso corpo é separado dos nossos familiares, vai ser enterrado. Agora, se nós estamos com Deus, nossa alma vai para perto de Deus, para as mansões celestiais, para a cidade de ouro e prata, para a cidade maravilhosa na presença do Senhor, onde há delícias, onde há maravilhas. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 25, 21, ele disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele não tinha medo da morte. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6, 7 e 8, ele disse, eu já estou sendo oferecido em sacrifício. Paulo, quando ele estava se aproximando do momento dele partir dessa terra, ele sofreu muito antes de partir pela obra de Deus, mas ele disse, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Então nós não precisamos ter medo da morte, precisamos estar preparado com Deus, nossa vida voltada para Deus, se aparte do mal, volta teu coração para Deus, chegue-se a Deus e não tenha medo da morte, não tenha medo de nada. Quem está com Deus não tem medo de nada. Deus, ele diz na palavra de Deus para nós não temer a nada. Então não tema, não tenha medo da miséria, da escassez, da pobreza. Não tenha medo, vença esse medo. Não tenha medo da doença. Não, maior é aquele que está contigo, não tenha medo da morte. Porque nosso Deus é o Deus da vida. Não existe morte para aqueles que creem em Deus. Existe apenas uma passagem dessa vida para uma outra vida muito melhor. Tá bom, meus amigos? Então é isso que eu quero deixar nessa noite. Vença esses 3 medos. Vencendo os 3 medos. Nós temos que vencer esses 3 medos. Tá bom? Se você vencer esses 3 medos, você vence qualquer coisa nessa vida. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí a sua curtida aí. Se inscreva no canal, se quiser compartilhar, compartilha. Um abração e tudo de bom para vocês, tá bom?